Nós sabemos que os trabalhos com os guias de luz da Umbanda realmente funcionam e transformam a vida das pessoas para melhor. Mas e trabalho com quiumba? Será que funciona? Você já conhece a loja virtual Umbandiboa? Venha e faça-nos uma visita. umbandiboa.com.br. Um salve com muita alegria, família Umbandiboa! Ó, o dezembrão comendo frouxo, daqui a pouco estamos entrando no verão, família. A gente não vai deixar vocês na mão, a gente vai deixar vídeos inéditos todas as semanas. Nós estaremos de férias, mas vocês receberão sempre vídeos inéditos. Família, você que é da família já sabe, deixa o like, comenta e compartilha. Chegou agora, seja bem-vindo à família Umbandiboa e clica no inscrever-se e no sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Bom, pessoal, o tema é muito interessante. Por diversas situações, foi o Nilton que acabou dando a sugestão da ideia. Será que trabalho com quiumba funciona? Ou seja, será que qualquer trabalho que você fizer com espírito negativo, obsessor, trevoso, será que funciona? Porque uma coisa a gente sabe, os trabalhos com os guias de luz funcionam, a gente sabe. Muitos de nós, creio que quase que todos, recebeu de alguma forma alguma bênção e alguma graça dos guias de luz da Umbanda. Mas fica a pergunta, será que trabalho com espírito negativo, espírito ruim, também dá certo? Será que realmente eu vou ter algum tipo de resultado positivo? A primeira pergunta que a gente tem que fazer é, trabalho com quiumba existe? E a resposta é sim. Afinal de contas, os trabalhos de magia negativa, ou também conhecidos como feitiçaria, você acha que é firmado em quê? Em guias de luz? Não, né, gente? Esse pessoal utiliza realmente espíritos de baixa ou baixíssima vibração para que possam executar aquilo que a pessoa está pedindo, para realizar o pedido da pessoa que foi encomendar essa magia negativa, esse trabalho, essa feitiçaria. E outra coisa, existe em muito mais quantidade do que a gente imagina. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque é o seguinte, não é porque existe em muita quantidade que tudo que acontece na sua vida seja demanda, seja trabalho, seja magia negativa, seja feitiçaria. Não é assim que a banda toca. A pessoa teve problema no trabalho, fizeram magia pra mim. O cara, ele tá sem ter relação com a esposa faz um mês, fizeram um trabalho para separar da minha mulher. Ao invés de você procurar resposta na magia negativa, a primeira pergunta que você tem que fazer é, onde eu estou errando para isso acontecer? Porque a magia negativa, ela vai pegar a sua fraqueza, lembra sempre disso. Mas voltando, a magia negativa existe em uma quantidade muito maior do que a gente imagina. Por que ela existe nessa quantidade muito grande? Por uma coisa muito simples, porque tem quem procure, tem quem pague, porque se não tivesse quem pagasse, não existiria. É a mesma coisa, por que tem traficante de droga no mundo? Porque tem quem compre a droga, porque se não existisse quem comprasse, não existiria tanto traficante, ou não existiria nenhum. Infelizmente, as pessoas continuam buscando incessantemente esse tipo de trabalho negativo para satisfazer desejos egoístas. O que as pessoas não sabem, ou sabem e fazem de conta que não sabem, é que tudo na espiritualidade negativa tem um custo, tem um preço e normalmente é um valor altíssimo. É um preço muito caro. Normalmente sempre sobram cacos, restos, resíduos, sobram pedras para quem solicitou, para quem pediu o trabalho e também para quem executou esse trabalho. O que quer dizer esse caco, esse resíduo, Márcio? Não adianta, quem pede ou faz alguma coisa de ruim vai acabar recebendo um retorno dessa negatividade sobre você, sobre quem pediu ou quem executou. Isso é infalível, porque a lei espiritual existe dessa forma. Quem faz o bem recebe o bem, quem faz o mal recebe o mal. Eu não inventei isso, gente, eu não inventei, eu só estou anunciando uma coisa que eu já vi com os meus próprios olhos. Pode ser até que a justiça espiritual você não a enxergue ou ela demore a acontecer, mas ela é infalível. Uma hora você vai receber a devolução dos seus atos. Se for coisa boa, receberá coisa boa. Se for coisa ruim, já sabe, né? Agora, existe uma coisa que ela retorna negativamente de forma imediata para a pessoa que faz o mal e para quem executa. Para quem pede ou para quem executa. E o que é? Uma vez que você mexe com um espírito de baixíssima vibração,
Como é que funciona? Normalmente, a pessoa que encomenda o trabalho, ela vai lá e paga para o mago negativo, para o feiticeiro. Esse vai comprar tudo que ele quer, inclusive bicho, para sacrificar e tal. Para quê? Para dar força. Ele paga aquilo para o espírito negativo recolhe para executar o pedido. Ok? Até acho que todo mundo entendeu. O problema é que depois que o trabalho, independente do resultado final, vamos supor que ele alcance o seu objetivo nefasto, esse espírito ele vai querer mais. Esse espírito que você, entre aspas, contratou para fazer esse trabalho, ele vai querer mais e mais. E onde que ele sabe que tem? Onde que ele sabe que tem comida? Onde ele sabe que vai ter oferenda para ele ter energia? Quem fez e quem pediu. Então ele vai atormentar essas pessoas, quem fez e quem pediu o tempo todo, para conseguir mais. Para conseguir mais. Por quê? Porque ele precisa de energia e ele precisa suprir as próprias deficiências. E para ele fazer isso, ele vai atormentar as pessoas até que ele consiga seus objetivos. E como eu falei, você acha que ele vai bater em todas as portas? Não, ele vai bater na porta que já funcionou. Ele vai voltar na pessoa que faz o trabalho negativo, vai voltar atrás da pessoa que pediu, que pagou para ele fazer aquilo ali. E vamos lá, né, gente? Existe aquela coisa assim, por um acaso a sua mãe, às vezes avô, pai, te aconselhou a não andar com maus elementos, aquela coisa assim, filho, veja com quem você está andando, cuidado com os maus elementos. E da minha mãe ainda falava assim, né? Palavras de Jesus, diga-me com quem andas, te direi quem és. Você sabe por quê que os nossos pais, mães, avós e avós falavam isso pra gente? Por um motivo muito simples, gente. Sempre que você anda com pessoas negativas, de comportamento duvidoso, de pessoas que descumprem a lei, se você andar com essas pessoas, mesmo que você não faça absolutamente nada de errado, você sempre estará associado a essas pessoas e pagará o preço por andar com essas pessoas. Sem dizer que somente a companhia, a convivência com essas pessoas ruins, negativas, esses maus elementos, vão te conduzir, vão te levar a fazer coisas horríveis, ruins, negativas e muitas vezes coisas que você nem sequer queria fazer. Ou seja, esse tipo de pessoa, de mau elemento, de conviver com uma pessoa desse tipo, ela te consome, vai te levar para o fundo do poço. Então entenda, gente, se você anda com uma pessoa que é usuário de droga, ou traficante de drogas que seja, e você está com ele em algum lugar e recebe uma batida da polícia, que a polícia vai revistar, todo mundo com a mão na cabeça, ele pode verificar esse seu amigo e ele está com droga. Só que vai verificar você está limpo. Vai falar assim, você está limpo, mas você anda com ele. Você acha que a polícia na hora de prender, vai prender só seu amigo ou vai prender todo mundo para ver quem é que está certo e quem é que está errado? Então, mesmo quando você não faz nada, associado a esse tipo de gente, você acabará sendo confundido e vai pagar o preço por isso. E com quiumba não é diferente. Esse é o ponto. Você envolveu com quiumba, você vai ter problema de uma forma ou de outra, estar associada a esse espírito negativo de uma forma ou de outra. Estava comentando com o Newton, eu sei que nós somos mais velhos, as pessoas mais novas podem não lembrar, mas antigamente você chegava do bar para tomar uma cerveja, sempre tinha aquela pessoa que você sabia que era ruim, que era bandido, que roubava carro, que era assaltante e tal, e chegava em você e você falava assim, paga uma cerveja aí. O que eu fazia? Eu pagava cerveja, já pagava, já ia embora, nem terminava minha cerveja, já ia embora, não queria nem conversa. Por quê? Porque essa pessoa, vendo que eu paguei ela uma vez, toda vez que ela me visse no bar, ela ia chegar, paga uma cerveja. Isso não ia ter fim nunca. Então o que eu fazia? A pessoa pedia, eu pagava a cerveja, ia embora e nunca mais voltava naquele lugar. Por quê? Porque olha como o negativo, coisa ruim é. Nesse caso é uma pessoa, ele poderia ser um quiumba. Quando eu paguei a primeira cerveja, ele ficou feliz. Na outra, toda vez que ele disse, o pagador de cerveja está aí, eu vou chegar nele que ele vai pagar. É assim que funciona. O quiumba vai fazer a mesma coisa com você. Você pagou, ele recebeu sangue, seja qual for o tipo de elemento negativo, de trabalho, de toda a magia negativa que foi ofertada a ele para gerar energia para ele vai querer mais e mais e não vai te dar sossego. E aí eu volto na mesma situação. Poxa, você acha que as pessoas não sabem disso? Agora, eu fico realmente surpreso, como eu falei no começo do vídeo, tem tanta pessoa que busca esse trabalho, que paga, sabe que alguma coisa errada vai vir. Ou ele acha o quê? Que vai ficar impune. Ele vai interferir na vida das outras pessoas e vai ficar impune. Não, eu sou bom, comigo não vai acontecer nada.
Viu? Para a espiritualidade não existe nem encarnado e desencarnado, quanto mais rico ou pobre. Viu? A lei vai chegar para todos. E você acha que não vai acontecer absolutamente nada? Que você vai passar em brancas nuvens? Que isso não vai te dar efeito negativo? Eu não consigo entender. Sabe o que as pessoas querem? Querem resultados imediatos. Ela quer agora. A pessoa não sabe aceitar o desígnio da vida. Quando ela se apaixona por uma pessoa, mesmo que seja na cabeça maluca dela, ela quer aquela pessoa de qualquer jeito. Quando ela tem um inimigo, ela não é capaz de se sobressair e lutar de forma leal, batalhar de forma leal. Ela quer destruir o inimigo, quer que ele morra. Então as pessoas são capazes de fazer coisas absurdas por motivos ridículos e pífios. Tem coisas que me chamam a atenção. Uma das coisas muito comuns nesses lugares são, por exemplo, mães que querem tirar as noras da vida dos filhos. O filho já é casado com a moça, porque ela não gosta da moça, ela quer tirar a moça da vida do filho. Eu não sei se a moça em questão aí, a esposa do filho, a nora, se ela é boa ou se ela é ruim. Mas se a senhora vai num trabalho de lugar de feitiçaria para pedir para afastar essa mulher do seu filho, o que a senhora tem de melhor que essa pessoa? A senhora é farinha do mesmo saco. Se a pessoa é ruim para o seu filho, a senhora ir procurar um trabalho de feitiçaria para pedir a mesma coisa, a senhora é tão ruim quanto, se não for pior. Então assim, as pessoas tipo assim, mas eu estou fazendo pelo bem do meu filho. Não! Se você quer o bem do seu filho, você não vai interferir no livre-arbítrio de ninguém, porque isso vai sobrar problema para você e, por tabela, indiretamente, também para o seu filho. Isso aqui é um exemplo, tá, gente? Curiosamente, não conheço nenhum caso específico, mas foi uma ideia, uma coisa que veio na minha cabeça nesse momento. Para vocês entenderem as coisas mais ridículas, briga de vizinho, tem que faz macumba, procura feitiçaria para derrubar vizinho. Para quê? Não é possível conviver amistosamente. Meu Pai eterno. E é engraçado que você acha que é só gente rica que procura feitiçaria? Você está redondamente enganada. Tem gente que guarda dinheiro, empresta dinheiro, gente que não tem, mas junta o dinheiro para ir fazer o trabalho negativo. Parece piada, mas é verdade. Por quê? Fim da história. Eu acho que as pessoas hoje não têm mais Deus no coração. Essa é uma frase que minha mãe já falava, que Rubens Saraceni uma vez disse para os seus filhos de fé numa gira, mas a verdade é o que sobra. Parece que não existe mais Deus no coração das pessoas. As pessoas não temem a Deus, não temem as leis espirituais. Elas acreditam que sairão impunes de tudo, que nada vai acontecer com elas. E aí eu falo, viu, gente? Aí haverá pranto e ranger de dentes. E é engraçado, né, pessoal, que essas pessoas que vão atrás desse tipo de coisa ruim, de trabalho ruim, negativo, quando a conta chega, quando o boleto bate na porta, aí elas entram em completo desespero. Aí elas caem de joelho, clamam a Deus, vão em missa de cura e libertação, vão no culto da congregação, vão pedir perdão para o preto velho. Como se elas tivessem algum merecimento. Você faz coisa ruim, interfere na vida das outras pessoas, e você acha que tem merecimento de alguma coisa? Isso é uma coisa tão importante, gente, que eu como sacerdote hoje, tem gente até que pode ser que não entenda o que eu vou dizer agora, mas eu procuro fazer o meu melhor em tudo que eu faço. Desde a zeladoria da casa, o cuidado com os filhos de fé e também com as pessoas que vão no Tufra em busca de ajuda espiritual. Eu percebo que a maioria das pessoas, elas são amplamente auxiliadas, ajudadas, têm suas vidas mudadas e transformadas. E tem pessoas que não se resolvem. As pessoas que não se resolvem, que não têm o problema resolvido depois de 1, 2, 3 meses e vêm até mim, eu procuro um caminho, peço uma orientação espiritual e aí mesmo assim eu continuo tentando. Mas quando não dá certo, sabe a conclusão que eu chego? É que não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a Umbanda nem com a espiritualidade. A pessoa por algum motivo não merece. Essa pessoa por algum motivo está passando por isso, isso é uma aplicação da lei de Xangô sobre ela e é por isso que eu não estou conseguindo sucesso em nada do que eu estou tentando fazer. Então assim, eu vou para minha casa e durmo, porque eu fiz o meu melhor. É claro que eu gostaria que todas as pessoas alcançassem suas bênçãos, mas por que a maioria alcança e só uma pequena parcela não alcança? Por quê? Porque não tem fé. Não, pode ter as pessoas que não têm fé, mas tem pessoas que você não consegue ajudar, não consegue mudar. Ou porque essas pessoas, além de não ter fé, não fazem o que as entidades pedem, não mudam o que as entidades orientam a mudar, ou simplesmente elas não têm merecimento para alcançar. E aí, filho, você não vai saber nunca se ela já se meteu em um trabalho negativo, porque ela nunca vai contar, né? Tem coisa que eu estou fazendo. Tem uma história clássica,
Que eu ia pedir pro seu Capo uma coisa, o seu Capo falava, esse homem deve muito. Chegava pra pessoa e falava, seu Capo tá dizendo que você deve muito. Não, eu não devo nada para ninguém. Eu construí minha vida através do trabalho, eu não devo nada para ninguém. Eu ia firmar pro seu Capo falava na minha cabeça, esse homem tá devendo muito. Chegava e falava, viu, em algum momento você foi a algum trabalho, algum lugar, prometeu alguma coisa para uma entidade, não cumpriu, qualquer coisa. Não, eu não devo nada para ninguém. O homem falava assim para mim. Eu vou fazer minha parte de sacerdote, que é pedir que seja feita a vontade de Deus e não a minha. A vontade da espiritualidade e não a minha. Passa alguns meses, o cara fala, porque eu devo uma fortuna para a Receita Federal. Fala, você falava que não devia nada. Ah, mas eu não achava que isso configurava a dívida. Não, você deve uma fortuna para a Receita Federal, você acha que não deve para ninguém? E ainda roncava pau, eu não devo nada para ninguém. Então, as pessoas nunca falam a verdade. Por isso, quando elas não alcançam alguma coisa, eu falo, alguma coisa na história da vida dessa pessoa tem que hoje eu não consigo levar a bênção até ela. E vou dizer, viu gente, eu sei que eu não deveria falar isso porque eu tenho medo de estimular a mente de pessoas de cabeça fraca, porque existe muito, mas eu conheço a história de uma pessoa, eu sei até nome e sobrenome, não vou citar, que fez um pacto para conseguir tudo que ele queria no material a custo de se tornar um escravo, ou seja, o famoso pacto com o demônio, mas era pacto com quiumba na realidade. E ele fez, ele pagou e curiosamente a vida dele mudou dramaticamente. Essa pessoa não é daqui de Sorocaba, antes que alguém faça alguma associação. A vida desse cara começou a crescer, só que ele foi avisado no momento, antes de fazer o pacto. Uma vez feito, não há como voltar atrás. E ele falou, não, eu sou um quebrado, não tenho nada para perder. E fez. Bom, essa pessoa acabou se tornando um político muito conhecido na região dele. Essa pessoa começou a ganhar muito dinheiro, começou a montar empresas. Tudo que esse cara fazia, tudo que ele tocava virava ouro. Chegou a ponto desse cara chegar aí, em lugar de aposta, apostava um monte de dinheiro, tipo assim, ele numa rinha de galo, apostava um monte de dinheiro no galo, porque ele sabia que ia perder e o galo ganhava. Tem um carro dele importado, caríssimo, ele enfiar no meio do mato, ele não ter seguro, não fazer o seguro propositalmente, largar o carro no meio do mato para ver se alguém roubava o carro e levava embora. Passa 3 semanas, o cara devolvia o carro intacto para ele. Nada que esse cara fazia dava errado. Aí o que aconteceu? Ele começou a entrar em desespero. Porque ele falou, se tudo que me foi prometido de material está dando certo, significa que o outro lado da moeda também é. Quer dizer, eu vou ser um escravo, eu estou com o meu espírito condenado, a minha vida espiritual eterna está condenada. E essa pessoa começou a entrar em desespero a ponto de não conseguir mais dormir. Se eu olhava para a pessoa, ela estava só pele e osso. Eu tenho um final muito triste dessa história, que eu prefiro não comentar, porque essa história é uma história... Me ensinou muita coisa essa história, pessoal, só isso que eu posso falar para vocês. Mas isso mostra que é o seguinte, quando a pessoa vai fazer, ela não pensa em consequências de nada. É a mesma coisa que as pessoas que nos procuram. Eu preciso da ajuda do Pai Márcio. Infelizmente, pessoal, hoje não sou uma pessoa tão acessível, eu tenho muita coisa, eu tenho um trabalho demais para fazer. Eu quero falar com o Pai Márcio, normalmente chegam no Newton. As pessoas contam cada história, pessoas que deram dinheiro, fábulas de dinheiro para pais de santo de longe, para resolver o problema. E o que o pai de santo pegou aquele monte de dinheiro e falou, agora se você quer que eu realmente termine de resolver, tem que me pagar o dobro. Só que a pessoa não me pergunta nada antes de fazer, mas quando tudo é errado, ela quer a minha ajuda para resolver. Isso não existe, gente, porque eu fico até muito chateado quando eu não fico bravo. Eu falo, meu Deus do céu, ninguém tem juízo nessa cabeça? Não sabe que tudo que você tem que pagar não pode ser bom e positivo? Se você teve que pagar uma coisa, alguma coisa do espiritual, não pode ser positivo. De um atendimento espiritual que foi pago, não pode ser bom e positivo. Em algum momento isso vai te custar muito mais caro do que o dinheiro que você pagou. Não adianta. Agora, a pessoa vai fazer o trabalho, não, quero aquele homem para mim. Não pensa se a pessoa é casada, se tem filho, nas consequências, em destruir a vida de uma pessoa. Ela vai e faz o trabalho, dando certo ou não dando certo, causa sempre problemas para a vida da pessoa. E daí você quer o quê? Depois você quer salvação, depois você quer solução e achar que não vai ter consequência nenhuma. Olha, pessoal, é muito triste se você acha isso, se você tem essa mentalidade tão pequenininha, achar que o caminho negativo vai te trazer alguma coisa de bom nessa vida, não vai. E quero dizer uma coisa a mais, existem casos que são casos muito específicos, de pessoas que acabam buscando esse tipo de trabalho para coisas, entre aspas, positivas. O
Que tipo? A pessoa carrega uma doença muito grave que não tem cura e ela tem pouco tempo de vida, 6 meses de vida, 1 ano de vida. Ela procura um trabalho de magia negativa para conseguir se livrar desse problema de saúde. Isso pode dar certo? Sabe qual é a resposta que eu te dou? Sim, pode dar. Porque o Quiumba, pagando, ele faz qualquer tipo de serviço para você. O problema é a cobrança que vem depois. Se realmente vale a pena. Porque você pode até viver e se livrar da doença, mas o inferno que você vai viver vai ser pior do que qualquer morte do corpo físico. Porque morte, existem inúmeros tipos de morte. A mais tranquila delas é a morte do corpo físico e o espírito segue. Agora, mortes como você ficar aprisionado pela eternidade, a morte de você não ter paz na sua vida encarnada nem na desencarnada, esse preço é muito alto para ser pago. Então, pessoal, toma cuidado, não se deixa seduzir pelo aquilo que é negativo, por aquilo que é pesado, por aquilo que é muito fácil. E outra coisa, tem muita gente que quer fazer isso que nem vai fazer nada, tá? Só quer tomar o seu dinheiro. Toma cuidado com isso daí. Pessoal, tem mais uma coisa que eu acabei não falando. Eu falei muito de quem pede o trabalho, quem pede, eu esqueci de falar de quem executa, de quem faz, do mago negativo do feiticeiro. O mago negativo do feiticeiro, ele vai ter uma coisa eterna na vida encarnada dele, que é o quê? Alimentar constantemente esses quiumbas, esses espíritos negativos. Para quê? Para que eles não se voltem contra ele. Então assim, fazendo chuva, fazendo sol, tendo condição, ele tem que dar a paga dele, ele tem que pagar, ele tem que fazer a oferenda dele negativa para esse espírito ruim, para que esse espírito não atormente ele e consuma com a vida dele. Mas uma coisa é fato, essas pessoas que são esses magos negativos, esses feiticeiros, eles ganham rios de dinheiro e não conseguem ter prosperidade, não conseguem ter amor, não conseguem ter paz e não conseguem ter felicidade. Eles podem ter até algum poder financeiro, em alguns casos. Tem alguns que o dinheiro entra com a mão direita, um monte de dinheiro entra com a mão direita, com a esquerda sai o dobro de dinheiro e acabam sempre devendo mais. Então, gente, nenhum caminho, nem pedir, nem fazer nada que interfira na vida de um outro ser vivo, ou melhor, de qualquer espírito encarnado ou desencarnado. Qualquer interferência na criação divina não pode ser positivo para a sua vida. Por isso que eu falo, quando a gente faz trabalhos com os guias de luz da Umbanda, espíritos superiores, espíritos iluminados, tem uma cobrança assim, ele vai cobrar uma mudança pessoal sua, vai cobrar uma prática que você tem que fazer, pode ser uma oração, uma vela, uma oferta no domínio natural, mas é coisa simples. Mas ele exige o quê? Dedicação, humildade, respeito, fé, é isso que eles cobram de você. E no final, dá tudo certinho, tudo dá lindo, sua vida só prospera e não existem efeitos colaterais para esses trabalhos. Agora, quando você vai fazer um trabalho com espírito ruim, com quiumba, com espírito obsessor negativo, a única coisa que você tem que fazer é pegar dinheiro e pagar o feiticeiro, pagar o mago negativo, tá aqui o dinheiro, faz tudo o que tem que fazer, o que eu quero é isso aqui. Ele vai comprar o que tem que fazer para fazer os trabalhos que tem que ser feitos para alimentar esse quiumba. E o resultado pode até vir, pode até ser que dê certo, mas o que vem depois, nada vai te dar o sossego, porque você vai ser cobrado pelo mesmo espírito que você pagou e alimentou, que ele sabe que você tem dinheiro, ele sabe que você tem um coração fraco, uma mente fraca, e vai atormentar você até você dar mais dinheiro para aquele mago, para dar mais coisa para ele. E tem mais, a cobrança é dupla, tá? Porque é dos quiumba, e depois por ter interferido na vida de alguém, por ter cometido o erro de atravessar a vida de um outro ser, a própria justiça de Xangô, a justiça da espiritualidade superior também recairá sobre você. Não se esqueça disso. E agora tem uma coisa interessante de falar, que é o seguinte, vamos pensar nesse caso aqui. Você pega um dinheiro, paga o mago negativo para derrubar uma pessoa. Ele vai lá fazer o trabalho para o quiumba vai atormentar a pessoa. Essa pessoa vai no terreiro de Umbanda. Ela vai, começa a se tratar, começa a fazer desobsessão, até que nós pegamos o quiumba e amarra, aprisiona, leva para onde tem que levar, liberta a pessoa. Seja de que forma for, essa pessoa é libertada. Ou seja, o trabalho que esse quiumba estava fazendo caiu por terra e ele foi ferido, machucado e aprisionado. Em alguns casos, eles podem até ser libertos, eles podem até conseguir escapar. E se ele escapar, ele vai vir babando em cima de quem fez o trabalho e também de quem pediu. Por quê? Porque no contrato não estava nada que essa pessoa poderia
receber ajuda do plano superior. Essa pessoa seria ajudada, por exemplo, com uma religião da Umbanda. Aí ele vai vir babando, não para cobrar, vai vir para se vingar de você. E aí, tá disposto? E daí, pessoal, tem uma coisa que... Sabe tudo que eu falei de quiumba até agora? Que eles são ruins, que eles fazem qualquer coisa, desde que você pague, eles precisam de energia, eles voltam para cobrar, eles atormentam porque querem mais. Fazem tudo. Todo mundo acha que isso quem faz é Exu e Pombagira. Exu e Pombagira não é quiumba. Não se fala isso de Exu e Pombagira. Isso é uma ofensa. Isso é um ultraje para Exu e Pombagira, que teve que trabalhar tanto para alcançar a luz, para alcançar a evolução que eles alcançaram. O trabalho deles é justamente batalhar para derrubar esse tipo de espírito negativo obsessor, não praticar o mal. Por favor, se você não entendeu isso até hoje, está na hora de você entender. Para fechar o vídeo, gente, Exu e Pombagira são espíritos que já sofreram muito e trabalharam e sofreram muito para chegar na evolução espiritual que eles têm. E além de tudo, aí na vida deles é trabalhar para derrubar esse tipo de espírito negativo, para a gente falar mal deles. Gente, Exu e Pombagira é uma patente que é difícil de ser alcançada. E Laruê, todos os senhores Exus, Laruê, todas as Pombagiras, porque Exu, Mojubá, Pombagira, Mojubá, eles merecem o nosso respeito. Trabalho com Exu e Pombagira de verdade, eu garanto para você que só vai te levar para o caminho bom. Agora, existe quiumba que se traveste de Exu. Aí depende de onde você vai, o que você procura, que tipo de pessoa com quem você convive, porque muito, da mesma forma que eu já falei dos maus elementos de quiumba, me diga com quem andas e te direi quem és. E este foi o vídeo de hoje. Gratidão, 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 família Maniboa! Canal que não para de crescer. Pessoal, a gente faz todo material inédito, conteúdo bacana e verdadeiro para você. Deixa o like, comente e compartilha. Chegou agora, seja bem-vindo à família. Clica no botão vermelho inscrever-se, clica no sininho das notificações para você estar sempre em sintonia, para estar ligado. Lembrando que o Band Boa tem um vídeo de sábado, agora PTD segunda, quarta e sexta, a gente está sempre perto de você. Sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. Salve, meu Pai Oxalá. Hoje eu venho pedir com muita humildade, meu Pai, que o Senhor nos ilumine não somente as mentes, mas os corações de todas as pessoas, em especial a pessoa que assiste esse vídeo nesse momento. Pai, dissolva o egoísmo, dissolva o imediatismo, tire do coração e da mente dessa pessoa a crença de que tudo vale a pena para alcançar um objetivo. Meu Pai, eu quero que você desperte nela não o temor de vós. Eu peço a vós que desperte nela o entendimento das coisas espirituais, que o Espírito é eterno, que esta vida terrena é apenas uma passagem rápida de aprendizado e que o Espírito vive é muito maior, que nós não devemos cair nas armadilhas do negativo que causam danos e prejuízos grandes à vida espiritual eterna de cada ser criado por vós. Pai, dai a todos esse entendimento e dai a todos, Pai, acima de tudo, caminhos abertos para bons terreiros de Umbanda que possam levar ao amor, à caridade, à fé e à orientação espiritual. E a essas pessoas nesses lugares que recebam sempre a saúde e a proteção, a paz, a luz e a prosperidade. Olha, gente, o caminho largo e negativo não leva a nada. Siga sempre o caminho do bem. Que Oxalá abençoe a todos. E até a próxima.